Pai do Senhor, meus irmãos, eu quero deixar uma reflexão. Uma pessoa me fez uma pergunta onde eu ia passar o fim de ano, né? Se eu ia estar na igreja, eu falei que não. E a pessoa falou assim pra mim: tá desviado, irmão? Eu apenas sorri. Sabe por que essa pergunta tá desviada, irmão? Porque os cristãos de hoje, eles acham que para ser crente tem que estar dentro da igreja. Se não tá na igreja, você tá desviado. Mas o real significado de uma pessoa desviada é o seguinte: a igreja, mais de 70% das pessoas que estão dentro da igreja hoje, elas estão desviadas. O que é um desviado? Um desviado, ele já não tem mais comunhão com o Espírito Santo. Um desviado, ele já não tem mais aquele tato, sentimento e pele com o Espírito Santo, entendeu? Ele já não sente mais a presença, ele erra, peca sem medo nenhum. Por exemplo, por esses dias agora, mês de dezembro, né, de 2023, aí um presbítero de uma igreja que cantava, pregava, foi preso, e ele era matador, profissional, mas estava na igreja, cantando, pregando. Esse é o desviado, porque não tem temor de Deus nem dos castigos de Deus, entendeu? O desviado é esse. A igreja está cheia de gente cantando em cima da igreja, do altar, viu? Está cheio de gente pregando em cima do altar. Pessoas que cantam, mas não conversam com seus familiares, têm mágoa, têm ódio, têm ressentimento, não conseguem perdoar. Esse é um desviado, ok? Porque ele não tem mais aquele sentimento de temor ao Espírito Santo. Ele está lá em cima cantando como se nada estivesse acontecendo. Está lá em cima pregando. Pessoas que estão lá com dupla face. O que é dupla face? Eles têm dupla personalidade. Na igreja eles são cristãos, fora eles não são. E não tem temor disso. Esse é o desviado. O fato de não ir na igreja não quer dizer que você é desviado. Porque tem muita gente hoje que não vai à igreja, mas que são mais cristãos do que os que estão dentro. Porque o que não vai para a igreja, ele tem sua vida de oração em casa, ele tem seu tempo de leitura em casa, ele não se porta com indecência, ele não posta fotos de qualquer jeito, entendeu? E tem muita gente dentro da igreja que canta, que prega, que ora, que participa de tudo, mas não tem temor nenhum de expor seu corpo, de seduzir o outro lá fora, de postar foto. Não, Messias, mas peraí, eu não posso ir numa praia? Pode, fica à vontade. Você não pode usar o seu corpo como objeto para seduzir outras pessoas. Porque deixa eu te falar, eu sei de pessoas que cantam hoje na igreja, que pregam hoje na igreja, mas que sua rede social é cheia de foto de biquíni. E aquele irmão que vai para a igreja a primeira vez, muitas vezes tem acesso àquelas suas fotos e fica olhando você lá em cima do altar, imaginando o seu corpo. Então você faz esse pecado, chama-se lascívia. Então as pessoas que cometem lascívia são pessoas desviadas, elas já não têm mais temor do Espírito Santo para não postar esse tipo de foto. Ela não tá nem aí, ela não se importa. E quando vem alguém como eu falando, elas dizem não tem nada a ver. Por que elas dizem isso? Porque elas perderam o temor. Elas não perguntam o Espírito Santo. Espírito Santo, ele está certo? Porque elas não perguntam, porque elas estão desviadas, elas não têm mais temor. Então, a diferença entre estar na igreja e fora da igreja é porque quem está fora, muitas das vezes, tem mais temor do que os que estão dentro. Porque quando eu estou dentro, eu tenho que ser exemplo para o que me vê. Paulo, ele vai falar na segunda carta aos Coríntios, né, capítulo 3, versículo 2, que nós somos uma carta escrita, vista e lida por todos os homens. Escrita não com tinta, mas com sangue gravado nas tábuas do nosso coração. Uma carta escrita, nós somos uma carta, ok? João vai falar assim que no princípio ele era o verbo, ou seja, é impossível escrever uma carta sem conjugar um verbo. Então, o verbo tem que estar aqui. E as pessoas que passam têm que ler essa carta e ler o verbo. Mas ultimamente as pessoas olham e não lê mais esse verbo. É por isso que Jesus, quando vai na figueira, ele tenta pegar, vai lá ver se tem fruto, não tem. Mas ela estava folhada. A figueira, quando nascia primeiro os frutos, depois as folhas. Mas Jesus chega, cadê os frutos? Não tem. São os cristãos de hoje. Só tem folha, não tem fruto. Porque eles estão desviados. Andam com Bíblia, andam com terno, mas eles estão desviados, eles não têm mais fruto. Quantos que diz crente hoje, mas terminando esse ano de 2023, não ganharam uma alma para Jesus? Não são exemplo, são pessoas que estão desviadas, porque ninguém consegue ver o Espírito Santo nela. Então tá aí a diferença. Ser cristão não é estar dentro da igreja. A igreja é uma fogueira, eu preciso me aquecer nela. Só que as igrejas hoje estão tudo com fogo de palha, na sua maioria. As igrejas de hoje do século XXI têm uma preocupação muito grande. Como vai pagar o aluguel? Como vai pagar o som? Como vai pagar? Essa preocupação mostra que essas igrejas, elas são umas igrejas desviadas, porque ela confia no poder e no dinheiro do homem para sustento próprio. Mas a igreja que tem o Espírito Santo, ela confia no poder e na autoridade de Deus. Ainda que não tenha, eles dizem, Deus proverá. Deus proverá. Essa é a fala deles, de quem tem o Espírito de Deus. A igreja hoje desviada, ela confia na mão do homem.
Ela exige o dízimo, ela exige a oferta, ela te atemoriza, ela tem temor. Eu quero destacar uma igreja de um grande amigo meu, vou citar o nome dele, Pastor Pepe. Pastor Pepe tem uma igreja, irmão, e o Pastor Pepe é um dos pastores, para mim, que se você sentar do lado dele, você não quer levantar mais, pela sabedoria que ele tem. Pastor Pepe é um dos únicos pastores que eu vi que prega e ao mesmo tempo que ele está te pregando, ele está te libertando. Como assim, Messias? Os outros não libertam? Não, não. Os outros te aprisionam. Como eles te aprisionam? Eles começam a pregar muitas coisas que te aprisionam a sua mente e te traz medo. E o medo, irmão, ele um dia acaba. Mas o respeito, não. Vou dar um exemplo para você. O pastor Pepe, certa vez, falando para mim assim. Ele falou, olha, a igreja prega que se você não é batizado, se você não é casado, né, você não pode ceiar. Então, se essa pessoa morrer, né, ela vai para o inferno, certo? Não batizou, não casou, e aí? Mas a Bíblia fala para analisar a si próprio. Se mandou analisar, ela não disse, analisa a si próprio, se você é casado, analisa a si próprio, se você é batizado. Ela não disse isso. Mas a igreja fala, se você não tem isso, você não pode ceiar. Ou seja, você não pode ter comunhão com Deus. E te prende. Eu vi pessoas chorarem. Não sou casado, eu queria tanto ceiar. Mas eu disse, vai lá e ceia. Porque se você morrer, você vai para o céu ou não vai? Então a igreja prega o que te aprisiona. E eu fico feliz com o pastor Pepe, porque ele prega te libertando. Então é gostoso ouvir ele pregar, né? Tem o endereço da igreja dele, vou lá, é bênção demais. Você se sente muito à vontade. Não te cobra dízimo, não te cobra oferta, nada. E é um homem muito abençoado, cheio da sabedoria de Deus, cheio do temor de Deus. Então a igreja desviada, ela vai pregar aquilo que lhe convém. A igreja cheia do Espírito Santo vai pregar a mensagem que te traz libertação. Então eu quero te mostrar para você. Um desviado canta, um desviado prega, um desviado, a maioria está dentro, em cima do altar e dentro da igreja. E aqueles que têm comunhão com Deus, muitas das vezes, estão em casa, porque já não confia mais nas igrejas que tem nos dias de hoje. Então ele prefere fechar a porta do seu quarto, como a Bíblia me orienta, e orar ao Pai. E essa é a oração. Jesus não disse, vai à igreja, sobe no altar e ora. Ele disse, fecha a porta do teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. O milagre que o profeta fez na casa da viúva, ele também mandou fechar portas e janela. Essa é a maior intimidade com o Espírito Santo. De fechar a porta e orar ao Pai em secreto. E em secreto, Ele te vê. Mas as pessoas de hoje, elas têm o espírito dos fariseus, que paravam nas sinagogas e oravam nas esquinas para que todos fossem vistos. Por isso que os cristãos de hoje acham que tem que estar na igreja. Para que todo mundo veja que ele está na igreja, que ele é cristão. Se você não vai, você está desviado. Eu não sou mais um frequentador de igreja. Eu não tenho mais um cargo na igreja. Eu não tenho mais, vamos dizer assim, um cargo ocupacional dentro da igreja. Porque a igreja hoje, ela seleciona quem ocupa os cargos. Só pode ser parente, amigo. É como uma empresa, né? É na peixada. São essas as igrejas que estão desviadas, porque ela não consulta o Espírito Santo para colocar alguém lá. Então ela consulta o próprio homem. Tem dinheiro, tem status, esse tem lugar. Você vê assim nos Gideões, né? Então, quem tem status, tem fama, tem lugar. E a gente viu muitos escândalos acontecendo, não é verdade? Muitos escândalos vieram à tona, né? Tanto é que foi profetizado e os Gideões não é mais o mesmo. Porque não tinham oração para colocar aqueles que o Espírito Santo determinasse. Tem muita gente hoje que você não dá nada pelo que veste, pelas suas condições financeiras, mas é cheia do Espírito Santo. Então, aprenda a diferença entre um desviado e um homem de Deus. Um desviado tem o conhecimento da palavra, mas não pratica. Um que você acha que está desviado, parece que ele não tem conhecimento nenhum. Mas só de olhar para Jesus, ele tem uma frase. Lembra de mim quando entrar no teu reino. Lembra, viu? Os fariseus não eram desviados não, os olhos dos homens. E aí? Estava dentro do templo com a palavra na mão. Agora aquele ladrão lá, para todo mundo, era desviado. Mas no último minuto lembrou de pedir misericórdia para quem tinha misericórdia. De pedir salvação para quem tinha salvação e vida para quem tinha vida. Então aprenda a diferença em desviado, viu? Antes de julgar, antes de condenar. Analisa a vida, analisa a sua vida antes de falar algo. Porque Jesus sabe todas as coisas. Eu prefiro ter intimidade do que ter um cargo ocupacional dentro de uma igreja. Eu prefiro ter intimidade com o Espírito Santo.
Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Senhor, cobre cada um com o teu sangue, com o teu poder, com a tua graça. Derrama sobre ele teu Espírito em nome de Jesus. Abençoa aqueles, meu Deus, que querem ter intimidade com o Espírito Santo. Abençoa aqueles aqui que não acreditam mais na igreja, mas acreditam no poder do teu nome. Abençoa aqueles, meu Deus, que têm propósito e oram em secreto, que oram, que buscam de madrugada, porque a Bíblia me orienta isso, que os que buscam de madrugada o acharão. A Bíblia não diz, os que buscam dentro da igreja me encontrarão. Eu não estou te aconselhando a sair da igreja, eu não estou te aconselhando a não ir mais para a igreja, mas eu estou te dando um recado, um conselho. Busca uma igreja que tenha a presença do Espírito Santo. Busca uma igreja, porque a igreja do meu amigo pastor Pepe, presença de Deus, ali tem presença de Deus, a plenitude. Alguém que ainda busca a presença de Deus, alguém que está lá pregando mensagem, palavra de libertação. Ele prega onde ele te liberta. Eu vou em muitas igrejas que pregam onde te aprisiona. Se não é dizimista, se não é ofertante, se não tem um cargo eclesiástico, te prega aprisionando. E a palavra ela tem que libertar. Por isso que ela vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.